Vamos começar então a nossa aula hoje. Gente, estamos já na aula 7, né, do projeto financeiro. Então, praticamente já metade, quase metade, né? Tudo bem que pode ser que a gente tenha algumas aulas a mais devido ao tempo aqui ser mais curto, né? O tempo aqui é mais curto, mas também vocês acabam se inibindo mais também, então a gente acaba falando bastante. Bom, pelo menos eu falo bastante, né? Não sei os outros professores. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de todos esses assuntos que a gente vem abordando. Tem alguma dúvida? Tem algum assunto que está relacionado e que vocês têm interesse de que a gente fale, de que a gente mencione? Ou, professora, sobre tal assunto que está relacionado, por exemplo, com atendimento, com a negociação, eu tenho interesse em saber tal coisa. Às vezes vocês têm interesses em assuntos correlacionados com a matéria, fiquem à vontade para vocês solicitarem. Às vezes a gente tem condição de estender a aula ou de aumentar um pouquinho a aula do projeto para trazer esse a mais, esse complemento, tá bom? Então, vocês podem falar certinho, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu só colocar mais um livrozinho aqui embaixo da minha tela para ficar mais retinho. Só um minutinho. Eu acho que assim ficou melhor. Ah, sim. Ficou melhor. É que eu não tenho tamanho de gente, e aí fica aparecendo só a cabeça, né? Não, pelo amor de Deus, né? Já não tem tamanho de gente, não estou alcançando a câmera do computador. Mas é isso aí, gente. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Lu, tudo bem? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom. Gente, vamos seguir então com a aula. Vou colocar aqui a nossa slide bonitinhos. Vamos lá. Só um minuto, gente, que deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Então, gente, sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Eu super concordo e acredito que vocês também, né? Porque, ai, nossa, você tem sorte de aprender tal coisa. Não, eu acordei cedo, toda quarta-feira, para estar aqui, para estudar, né? Vocês estão aqui, então, assim, nada vem de graça, né, gente? A gente chama de dedicação a nossa grande sorte. Para a gente conseguir muita coisa na vida, necessita de sacrifícios, necessita de, às vezes, a gente abrir mão do conforto, né? Conforto da preguiça, do soninho, não é verdade? Então, não existe sorte, tá? Na verdade, assim, pode Acho que até às ser que vezes você tem um seja uma pouco. pessoa sortuda, mas, assim, na maioria das vezes, as pessoas que têm sucesso não são sortudas, não. Elas ralaram pra caramba, não é, Rafael? Pode ter sorte às vezes também. Sorte de não cair a internet no meio da aula. Aí, no caso, aí é sorte mesmo, né? Aí sim, Rafael, não tem muito jeito, né? Mas, no geral, gente, eu sempre penso assim, realmente, eu fico pensando, mas fulano tem sucesso, né? Ele teve sorte, às vezes nasceu com mais condições financeiras, familiares, né? Recursos, aí você fala, não, fulano tem mais sorte. Mas aí a gente pensa, quantas pessoas que tiveram muitos recursos e não tiveram nenhum resultado na vida? Aí você vê que não é porque tem isso que o sucesso é garantido, né? E aí a gente também pega bibliografias de muitas pessoas que tiveram sucesso em alguma coisa. Gente, quando eu falo sucesso em alguma coisa, não necessariamente é abrir uma empresa nem nada. Sucesso é
fazer alguma coisa que realmente foi considerável para você e para o mundo, tem um certo valor, seja ele qual for, seja profissional, seja, sei lá, religioso, seja social, né? E aí você vê essas pessoas que às vezes tinham muito menos do que até a minha história de vida, a nossa história de vida. Então, eu falo nesse sentido, no sentido de às vezes, por exemplo, a internet caiu, a pessoa perdeu a aula, por exemplo, e a dedicação é depois ela tem que correr atrás, assistir de novo, ler novamente, para poder não ficar atrás, para poder não perder o desenvolvimento, né? Então, a Uhum. dedicação é isso. É a gente saber que vai ter um monte de imprevisto, a gente não vai controlar porcaria nenhuma, mas que a gente vai ter que driblar, né? Ter um jogo de cintura para conseguir driblar com esses impedimentos que acontecem, certo? Meu momento reflexão do dia já foi. Vamos para a aula, gente. Vamos para a aula. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre a negociação, correto? Sim. E a gente falou um pouquinho sobre o perfil da negociação, né? Falamos um pouquinho sobre o que é a negociação, as vantagens que tem uma negociação onde todo mundo sai ganhando alguma coisa, não é isso? Foi só a definição, não foi? Foi mais a definição, eu acho. Oi? Na aula passada não foi mais a definição do que era? Isso, a definição, muito bem. A definição, a vantagem de você ter uma negociação que a gente chama de ganha-ganha, não é isso, Rafael? É. Aham. E a gente falou também um pouquinho sobre o perfil do negociador, não? Sobre a flexibilidade, sobre observar o outro lado, não é? Não querer tudo para ele. Não dá para você, aquela negociação que você já entra querendo todas as vantagens, normalmente você não consegue ter Ganância, a né? pessoa para negociar de novo, não é isso? Uhum. Hoje a gente vai trazer o processo, que são as fases, tá? Hoje a gente vai ter um pouquinho sobre um processo de negociação, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases. Por que que a gente fala... minha imagem cortou ali o J. Ai, Deus. Por que que a gente vai falar um pouquinho sobre fases? Qual que é a relevância de vocês aprenderem isso? Muitas vezes a gente se pega negociando em várias situações da vida e a gente não sabe, às vezes, o que fazer depois. Uma pessoa falou tal coisa e agora eu falo o quê? Falta a gente identificar qual que é aquela parte do processo que a pessoa, que você está na negociação, né? Então, que parte do processo eu estou? Eu estou no começo, eu tô no levantamento das necessidades, não, eu já estou na proposta, eu já estou superando a objeção, né? Então, qual é o tipo de... Desculpa aí, gente, o cachorro vira e mexe, os amiguinhos dele chamam ele lá no portão, aí ele tem que falar daqui, tô indo! E ele vai latindo, né? Então, qual é o processo, que parte do processo eu estou, né? Para que você consiga saber qual que é a melhor maneira de você agir ali, tá? Então, esse aqui é o legal, ok? E aí, gente, a primeira fase da negociação que a gente tem que pensar aqui é o conhecimento. Eu coloquei um livro aqui, porque representa, né, o livro, ideias, representam conhecimento em geral. Que tipo de conhecimento? Qual que é o conhecimento válido em uma negociação, por exemplo? O que vocês acham? Qual que é o conhecimento que é válido? Valores, os preços. Valores, do preço que está sendo negociado, o que mais? É. Por exemplo, Rafael, você está tentando negociar comigo a trocar uma casa, por exemplo, né? Ou trocar um carro. Vamos supor que você queira trocar um carro. E você precisa convencer por que eu devo trocar de carro com você e por que além de trocar de carro, eu tenho que devolver mais 10 mil. Então, o conhecimento aqui seria o conhecimento do quê, por exemplo? Do objeto, né? Daquilo que está sendo negociado. Do Eu não tenho carro, nada de do conhecimento valor de de mercado. casa, assim, de valor de casa, eu não sei nada.
da estrutura do carro, das configurações, da potência do motor, do ano dele, não é? Aham. Se tem alarme, se não tem, se tem ar-condicionado, se tem, né, se todas as funções estão em dia, se tem direção hidráulica, então você precisa do conhecimento técnico a respeito do carro. Só que não basta você ter conhecimento só do carro, porque você precisa de um outro conhecimento, que é o conhecimento sobre mim. Por que você acha que eu vou me interessar? Entendeu? Então, é o que as pessoas às vezes esquecem, né? A gente tem o conhecimento do cliente e do produto, tá? Não dá para eu ter conhecimento apenas do produto. Falta o conhecimento da pessoa. Então, assim, como é que você sabe que eu vou topar? Que momento aí você fala, professora, eu não sei, eu tenho a menor ideia, eu não conheço você, faz 5 minutos que eu te vi. Tá, mas o que você sabe sobre mim nesses 5 minutos? Percebe que Entendi. o conhecimento, ele é imprescindível? E aí você fala assim, professora, mas, por exemplo, você trabalha na garagem, Rafael. Você não tem tempo para levantar todos os dados da pessoa, todas as informações. E aí, Rafael, uma grande dica é, Rafael, Lorena, né? Como o Rafael está respondendo o celular da Lorena trava, uma grande dica é você ter conhecimento não verbal. Então, eu cheguei num lugar. Seja observar como eu cheguei, se eu cheguei com alguém, né? Às vezes eu cheguei, olha, dá uma olhadinha no meu carro para ver se tem carrinho de bebê, para saber se eu tenho criança pequena, né? Dependendo de como eu chego, se eu já chego ligando para as pessoas, tô indo me atrasando para o trabalho, você já sabe que eu vou trabalho. Então, o conhecimento do cliente, ele vem de várias formas. O negociador, ele precisa ser como uma esponjinha. Qualquer pequena informação pode ser relevante. Qualquer pequena informação, tá? Então, essa pequena, esse pequeno momento que você suga esses detalhes, a partir do momento que você vê a pessoa, ou que você tem contato com a pessoa, já consegue te dar um aparato de informações. Aliás, é muito interessante. Uma vez, gente, há muitos anos atrás, eu precisei trabalhar. Na verdade, eu trabalhei em uma empresa, eu fazia parte do departamento de treinamento. Então, eu treinava operadores de telemarketing a vender cartão de crédito. Eu já trabalhei com isso. E depois, a empresa que eu trabalhava, eles conseguiram um outro cliente, que eu não vou falar o nome, é uma empresa aqui de Rio Preto, que trabalha muito com filtro. E eles falaram assim, olha, para você entender o nosso estilo de venda, porque os operadores iriam vender a peça do refil do filtro para quem já comprou. Você precisa entender como é que a gente faz a nossa venda. E eu fui com eles, eu lembro que foi um dos dias mais frios do ano. Eu fui com eles para uma outra cidade para ver como é que eles faziam as vendas. E uma coisa muito interessante é que quando eles chegavam na rua para poder bater na porta do cliente, eles já faziam todo um levantamento de quem era aquele cliente pela casa. Pela casa. Então, eles viam se tinha roupa de criança, se tinha bicicleta, se tinha trenó, se tinha velotrol, né? Já observava se tinha carro, já observava se tinha algum adesivo no carro que dava alguma informação sobre aquela família. Olha só, né? Antes de entrar, ele já tinha uma noção, mais ou menos. Então, o conhecimento já começa bem ali, naquela primeira imagem que eles colocaram mentalmente, né? Então, o cliente, ele é muito sutil, né? Um bom negociador, ele precisa desenvolver essa capacidade do detalhe, de perceber o pequeno detalhe. Você pode ver que esses filmes que têm grandes vendedores, grandes negociadores, eles trabalham muito no detalhe. Você já prestou atenção? Ou aquele detetive, já viu? Uhum. Eles pegam uma pequena coisa, eles falam, professora, coisa de filme. Não, não, não. Os bons vendedores, eles têm essa capacidade de perceber ali, né, no jeito da pessoa se vestir, do que como ela traz, já tem uma noção mais ou menos ali
que ela está passando, porque a gente passa mensagem o tempo todo, né? Nosso rosto, nosso corpo, as coisas com que a gente está, já passa mensagem sobre a gente. Então, é muito interessante isso. Então, conhecimento do produto, conhecimento do cliente, claro, imprescindível para transmitir credibilidade. Porque, gente, não dá para você dar credibilidade para uma pessoa que não sabe nada. Você chega numa loja e o vendedor sabe menos que você. Desculpa, ele não tem sua credibilidade, né? Aliás, o maior medo dos vendedores é pegar um cliente muito bem informado, né? Esse é o grande filme de terror deles, né? E aí a gente tem uma informação, uma etapa muito importante que a gente chama de preparação mental. Você fala, professora, tá parecendo um dipirona isso aqui, parece mesmo aqueles comerciais de dipirona, né? Mas o que é a preparação mental? Qual que é o momento da preparação mental? Na verdade, preparação mental é algo que você faz previamente a uma negociação, né? Uma das pequenas etapas. E aí, um grande conselho que a gente tem aqui é o cuidado com o desespero. Por que a gente fala preparação mental? Porque a mente, gente, ela tem uma capacidade muito sutil de fazer com que a gente caia na própria sabotagem que essa mente cria, né? Um vendedor desesperado, um negociador desesperado, ele já está em desvantagem, né? Então, assim, professora, mas quando a gente tem que negociar com situações que realmente são delicadas, ok. Mas quanto mais você demonstrar que você está desequilibrado, que você está à mercê das suas emoções, mais o outro lado ganha espaço na negociação, tá? Então, você pode estar loucão por dentro, procure transmitir tranquilidade. Então, emoções equilibradas para que o processo de negociação não sofra autossabotagens, tá? Porque nós mesmos, às vezes, causamos isso. Eu sei disso, muitas vezes a gente faz... É que nem uma pessoa que está super preparada para uma entrevista, ela sabe o que tem que dizer, ela é inteligente, ela fala bem, mas a autossabotagem é isso, é toda aquela coisa arada que o corpo começa a transmitir na hora da entrevista, que às vezes deixa o entrevistador em dúvida, né? Então, quando você vai por uma entrevista de emprego, por exemplo, que é um tipo de negociação, dependendo da etapa, se for uma etapa onde a empresa te faz uma proposta, ela quer trabalhar com você, ela te faz uma proposta, a pessoa ali vai para a entrevista de emprego, dependendo de como ela vai, às vezes ela consegue perder muita vantagem ali no fechamento do contrato, por causa das emoções que não estão ligadas, certo? Então, isso aqui prejudica muito, tá? Como professora, que eu me preparo mentalmente, por exemplo, para negociar. É legal a gente ter algumas técnicas. A primeira técnica que eu sempre falo para os meus alunos é a técnica da respiração. Isso eu já trouxe em oratória para vocês. Por que a técnica da respiração? Porque quando você oxigena o seu cérebro, você dá condições e tempo para que a lógica combata esse pensamento que chega metendo o pé na porta da tua cabeça falando que você não vai conseguir, né? Então, a respiração, ela dá esse... É a mesma coisa de você ganhar tempo, né? Respirar é ganhar tempo para que o teu raciocínio lógico entre com força ou tenha forças para equilibrar um pensamento que veio para ferrar a tua emoção naquele momento. Então, é aquele pensamento que chega e fala, você não vai dar conta? Na verdade, ele não fala, você não vai dar conta. Esse pensamento, ele fala assim, eu não vou dar conta, eu sou estressada, o outro é melhor. Então, ele vem com esses pensamentos que, quando você vê, você já está mergulhado no desespero, né? Então, respirar é muito importante, aprender a respirar. Sempre falo para os alunos, respirar é muito importante. Ajuda você a acalmar, ajuda você a oxigenar o cérebro e ajuda você a permitir que esse oxigênio vá para o teu corpo. E isso ajude a amenizar a sudorese, que às vezes causa ansiedade, tremor, aquela barriga que, né, que dá aquele friozinho, a perna que está bambeando, suadeira, né? Então,
você consegue dar uma equilibrada e consegue fortalecer a tua lógica. Tá, mas eu tô falando que eu não consigo, mas eu não tentei. Eu tô falando que eu não consigo, mas eu me preparei. Então, se eu me preparei, eu posso conseguir. Entendeu? Então, você dá uma certa lógica para que você mesmo combata a autossabotagem, tá? Isso aqui é muito importante. O vendedor desesperado, ele sofre sérias desvantagens, ok? A terceira, gente, é o momento de você chegar junto, tá? O que é o momento de chegar junto, professora Luana? O momento de chegar junto é o momento que você aborda. Então, por exemplo, uma pessoa ela chega para te vender alguma coisa, ela fala assim, quer comprar tal coisa? Ela fala tão no impacto que ela esquece que nós já estamos pensando no não, né? Então, automaticamente, o nosso cérebro é preparado para negar. Não quero, não posso. Até porque a gente tem aquela coisa na cabeça, não pode gastar, não pode, né? Então, a pessoa já quer comprar outra coisa? Não, muito obrigada. Próxima vez, quem sabe? Então, percebe? Então, não se aborda desse formato, né? A abordagem, ela tem que ser sutil. A abordagem, ela tem que ser agradável. Se você já chega metendo essa pergunta de cara, 80% da chance é de você levar um não. Então, você já coloca para baixo, já afunda a tua negociação ali, tá? Então, como que você aborda? Cumprimentando, às vezes sendo acolhedor, né? Aquele, oi, tudo bem? Fica à vontade, pode olhar, se precisar de... quer tomar uma água? Percebe? Então, ele dá espaço, dá aquela respirada, e aí você começa, né, a preparar o campo. Enquanto esse momento que você está abordando, o que você está fazendo? Você está chupando tudo quanto é informação que está na tua frente ali para você utilizar aí na negociação. Então, é que nem quando as pessoas vão paquerar, né? Tem até aquela paquera idiota, o pessoal usou até, né? O cara não sabe paquerar, tem aquela cantada retardada, né? E é a mesma coisa. A abordagem é muito importante. Como você chega no outro é muito importante. Porque, dependendo de como você chega, você pode ter abertura ou pode já sair de perto, porque essa pessoa não vai te dar ouvidos para negociar nada com você, né? E aí a gente tem, tá, abordou, e aí, tudo bem e tal. Nós estamos com um produto legal. Aí o cliente vai começar a falar, então, eu vim aqui dar só uma olhadinha, eu tô só olhando porque, sei lá, mês que vem, minha mulher vai ganhar neném, então se trocar de carro, ó, você já tá? O cara é casado, tem mulher, vai ganhar neném. Ah, que bacana, é o primeiro filho, ó, tá vendo? Aí você, não, é o terceiro, olha. Que bacana, então sinal que você precisa de um carro espaçoso, né? E aí você vai levantando, vai conversando, vai entendendo, observando. Então, essa hora de ouvir é o momento que você vai entender onde a pessoa está no contexto, qual que é a real necessidade dela. E se o que você propõe é necessário, porque, gente, a pior coisa é alguém te empurrar uma coisa que você não tem necessidade, tá? Então, qual é a necessidade daquele cliente em relação ao que você está oferecendo? Isso aqui é muito importante, porque a partir desse levantamento que você vai fazer uma outra coisa, que é apresentar a proposta. Professora, não se apresenta a proposta antes? Não. Uma proposta, ela tem que ser apresentada depois de você levantar as informações e as necessidades do outro lado. Eu não posso chegar no Rafael e falar assim, olha, Rafael, eu tenho uma proposta para você. Vamos trocar de carro e eu te dou 2.000. Eu vi a sua necessidade, eu vi ser interessante esses 2.000. Percebe? Então, assim, não se apresenta uma proposta sem antes entender a real necessidade do outro lado. Porque a gente volta na nossa aula anterior. Uma negociação, ela tem que pesar as necessidades das duas partes. Para que haja satisfação, né? Para que haja uma negociação legal, todo mundo saia contente. Por mais que você saia com mais vantagens, que é o que você quer, o outro não pode sair zerado. Tá? Então, essa proposta ela vem depois. Primeiro eu abordo,
Depois eu ouço o cliente, eu absorvo as necessidades, entendo, aí eu apresento uma proposta. Apresentou uma proposta, aí vai começar a acontecer uma coisa muito interessante. Então, Rafael, vamos fazer o seguinte, eu verifiquei aqui, eu vi que você está em situação, então vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar de carro e eu vou te retornar, por exemplo, R$ 6.000, que eu sei que com 6.000 você consegue quitar aquilo ali que você falou que quer quitar. Que você provavelmente deve ter dito. Então, apresentei, né? Só que começa a surgir uma outra coisa chamada objeção. Então, o que é a objeção? Objeção é o momento que o Rafael vai começar a dizer assim, então, mas eu não tenho só aquilo ali, eu preciso dos outros 4.000 para poder, sei lá, reformar o piso da minha casa que quebrou e também porque o meu carro não vale só isso, vale mais, abaixo, eu preciso que esse valor seja revisto. Então, o Rafael vai começar a trazer objeção, não dá nesse formato, para mim tem que ser de tal forma. E aí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a ver o não do Rafael e eu vou contra-argumentar, que é a ideia de vencer a objeção. Superar a objeção é isso, né? Então, o que é superar a objeção? É você, cada não que você receber do outro lado, você tem um próprio argumento. E o ideal seria argumentos relacionados com a fala da outra parte. Então, mas você não disse que tal coisa é assim? Dá certo fazer daquele jeito. Então, vamos fazer o seguinte, já que você precisa e tal, e eu também, para ficar legal pra gente, o que você acha da gente parcelar esses outros 2, 3 mil, exemplo, né? Fica legal, você vai receber esse dinheiro, consegue aquilo ali. Então, eu estou usando a sua história, a sua necessidade, tudo que você disse para conseguir fazer a superação. Tá? E daqui, claro, a gente parte para o fechamento. Eu não considero exatamente o fechamento uma fase, porque quando chego na objeção, eu já estou na fase do fechamento, né? Eu já estou na fase do fechamento, tá? Só que tem um detalhe. Uma coisa muito interessante, às vezes a pessoa argumenta super bem, consegue superar a objeção, só que ela não consegue formar aquelas frases legais. E aí? Vamos fechar aqui, posso já te passar o cheque? Ela não consegue ter esse tipo de frase. Ela fala assim, e aí, vamos levar? E aí você dá a chance da pessoa falar não, né? Não se diz esse tipo de coisa. Você sempre traz uma pergunta aqui, né? Então, já vai passar o cheque agora? Ou você vai esperar mais um pouco? Ou seja, já está garantido de que fechou a venda, né? Vai ser no cartão, vai ser no não sei o quê. Então, essas frases de que você já está contando que a negociação esteja fechada, ajuda muito, porque você trabalha o mental da outra pessoa, tá? Mas, basicamente, gente, resumindo, essas são as fases, né? Então, as fases básicas. A fase do conhecimento, é o momento que isso aqui é antes de uma negociação, preparação mental antes de uma negociação. Aí vem a negociação em si, a prática. Abordagem, levantamento, esqueci a proposta aqui de colocar, e superação, tá? Esse é o processo. Independente de qualquer negociação, todas as negociações sofrem esse processo básico, tá bom? Ah, que o cachorro Miguel. Dúvida? Dúvida, Rafael? Não. Dúvida, Lorena? Ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sem dúvidas. Super. Bom, é isso, gente. Então, a semana que vem, a gente então trouxe a definição, a gente trouxe as fases, tá? Nas fases, a gente já viu algumas técnicas de como trabalhar certinho uma negociação. Semana que vem, a gente vai ter uma aula mais voltada para a venda mesmo, tá? Se fosse na prática, na aula presencial, a gente teria práticas de negociação, aula prática, né? Mas faz sugiro para vocês, em algum momento, com um familiar, com quem vocês têm condição,
Faça uma negociação. Às vezes negociar uma bala, negociar sei lá, lavar louça em casa. Tente fazer negociações e tente identificar qual que é a fase. Qual que é a fase que você se encontra? Qual foi que você achou mais fácil? Qual que Ixi, foi mais... tem uma fase, às vezes, que é sem dinheiro, chama essa fase. Oi? Tem uma fase que chama sem dinheiro, né? Tem a Meus fase pais sem falam dinheiro. muito, sim, falam muito. Mas assim, às vezes você tá na fase sem dinheiro, mas alguém tem. Ó, entendeu? Uhum. Alguém tem dinheiro, Rafael. E aí? O que você pode dar em troca? Como é que você pode negociar alguma coisa? Sempre tem uma forma, tá? É isso que eu quero que vocês pensem. Treinem nas coisas do dia a dia, em casa, com a família. Vocês vão ver que é muito interessante. Certo, gente? Muito obrigada por hoje.